Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre os vírus, ok? Então, sem perder tempo, vamos ver aqui. Quando a gente fala em vírus, nós temos que primeiro dar um conceito geral do que vêm a ser esses indivíduos. Então, os vírus, inicialmente, são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios e também são chamados de organismos acelulares. Mas o que é que significa o vírus, ou os vírus, serem parasitas intracelulares obrigatórios? Parasita quer dizer todo aquele indivíduo que depende de outro para sobreviver. Então, esse indivíduo, esse ser vivo, ele entra dentro de outro indivíduo e daí retira o que ele precisa para poder sobreviver utilizando esse outro indivíduo. Intracelular quer dizer que ele só vive no interior de células. Então, por isso que fala-se que ele é intracelular. E obrigatório, né, corroborando com a situação, quer dizer que os vírus, eles só podem viver no interior das células. Então, o primeiro conceito é que eles são parasitas intracelulares obrigatórios. E também são considerados organismos acelulares. Isso já vimos anteriormente. Os vírus são acelulares porque eles não têm estrutura celular. Eles não possuem membrana plasmática, eles não têm citoplasma, eles não têm núcleo. Então, por isso que são organismos acelulares. E, obviamente, fica a pergunta. Então, Edilson, os vírus são seres vivos? Bom, a ideia é que sejam seres vivos porque eles são capazes de reproduzir, tá? Eles têm capacidade de reproduzir, embora utilizem outras células para reproduzir, e também eles possuem material genético, ou seja, eles possuem, como a gente vai ver daqui a pouco, DNA ou RNA como material genético. Então esse é o conceito que a gente pode dizer sobre os vírus. Ok? É interessante, gente, a gente entender como é que é a estrutura dos vírus. A gente vai ter, então, a estrutura básica do vírus, onde ele apresenta um ácido nucleico, que pode ser o DNA ou o RNA. Isso quer dizer que existem vírus que possuem DNA, existem vírus que possuem RNA, tá? Nunca os dois juntos, ou DNA ou RNA, tá bom? Então, muito cuidado em provas de Enem, quando tiver aí, então, alguma questão envolvendo a estrutura do vírus, porque essa conjunção i ou faz uma diferença muito grande. Agora, por quê? Porque quando eu digo que se o vírus, por exemplo, se eu dissesse aqui, o vírus tem DNA e RNA, eu estaria dizendo que o vírus ele possui DNA e RNA na sua mesma estrutura. Agora, quando se afirma que o vírus ele tem DNA ou RNA, isso quer dizer que ou o vírus tem DNA ou o vírus tem RNA. Portanto, existem vírus que possuem DNA na sua estrutura, existem vírus que possuem RNA em sua estrutura. Resumindo, DNA ou RNA e não DNA e RNA. Perfeito? Ficou claro isso aí? Então, continuemos. O envoltório proteico também existe, né, como estrutura desse vírus. Então, além dele possuir ácido nucleico, ele possui uma estrutura, uma carapaça, tá, que a gente chama de capsídeo ou cápsula, que na realidade é um envoltório proteico, que protege a estrutura interna do vírus, como vocês podem ver aí. Alguns vírus, né, isso aí depende de cada vírus, eles têm envelope lipídico ou viral, então envolvendo esse envoltório proteico, nós temos às vezes um envelope lipídico ou viral, que é proveniente da membrana plasmática das células que os vírus entram para poder reproduzir, e a função basicamente é a proteção e a especificação do vírus. O que isso quer dizer? Cada vírus ele vai entrar numa célula específica. Exemplo, o vírus HIV, que é o vírus que provoca a AIDS, ele infecta as células de defesa, que são os linfócitos. Então, são as células específicas que eles irão entrar. Eles não vão entrar
inicialmente em outras células para poder reproduzir. Eles reproduzem, eles entram, eles invadem o interior dos linfócitos, que são as células de defesa do nosso sangue. Portanto, essa é a questão da especificidade dos vírus. Aí, obviamente, também os vírus apresentam algumas enzimas que são importantes para a realização do seu metabolismo, para poder realizar algumas reações químicas para que ele possa sobreviver. Tá? E, por fim, existe o vírion, que é um vírus cristalizado. Um vírus que sofre um processo de cristalização e consegue sobreviver a condições mais extremas. E quando as condições ficam favoráveis, esse vírion ele perde a estrutura cristalizada e daí pode entrar no interior de uma célula. É por isso que às vezes os vírus eles conseguem permanecer por algum tempo vivos fora da célula por conta dessa cristalização, dessa formação, dessa cristalização. E aqui nós temos uma figura, gente, que mostra um pouco sobre os vírus. Olha, aí nós temos um vírus de DNA, né? Onde esse vírus tem um capsídeo, tem o DNA na sua estrutura, né? O DNA, que é o material genético desse vírus. Tem essas antenas que vocês podem estar vendo aí, que são chamadas de espículas. Essas espículas, elas são para dizer assim, olha, essa célula que eu vou invadir, essa célula que eu vou utilizar para poder reproduzir. Elas são exatamente essas espículas que dão especificidade do vírus quando ele vai entrar no interior de uma determinada célula. E, por sua vez, nós temos aí embaixo um outro vírus que tem, além de termos aí o capsídeo, né, porque nem todos têm o envelope, existe esse tal de envelope, que é formado de lipídio, de gordura, de óleo. Só para ti de informação que eu acho interessante, o Covid-19, né, o coronavírus, ele é um vírus envelopado. E esse envelope é constituído de lipídio, de gordura. E aí você diz assim, é por isso que é importante, para você destruir o vírus, né, utilizar o álcool em gel, 70%, ou então lavar as mãos com sabão, porque aí você vai destruir esse envelope que cobre o vírus, e destruindo esse envelope você destrói também o vírus, ou deixa que o vírus ele não consiga sobreviver. Vocês entenderam? Ou seja, o envelope que é formado de lipídio é destruído na presença do álcool em gel, 70%, ou então do sabão detergente. E aí destrói esse envelope e daí o vírus ele consegue, né, ser destruído e, consequentemente, não infectar e não ser transmitido de pessoa para pessoa. Ok? Então, essa é a estrutura do vírus. Tudo bem? Então, vamos lá. E aí, gente, uma outra coisa importante sobre os vírus, que eu já falei anteriormente, é que eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Tá, então, para ele poder sobreviver, para ele poder reproduzir, ele precisa de quem? De uma célula, tá? De uma célula. Então, essa figura mostra uma replicação viral, ou seja, a reprodução do vírus. Primeiro, veja bem, vamos começar aqui com esse vírus que está lá na parte de cima, ele entrando dentro da célula. Ele se aproxima da célula, tá? Entra no interior da célula. Vejam que aí você tem as espículas, que são essas bolinhas brancas, que existem aí nesse círculo que é o vírus, né? Esse círculo vermelho. E aí, esse vírus ele entra dentro da célula e quando ele entra, ele sofre um processo chamado de desnudamento, em que ele perde essa capa, né? Então, ocorre essa perda dessa cápsula, nós chamamos esse processo de desnudamento. Aí você vê essas coisinhas, essas cobrinhas que estão saindo aí de dentro do vírus. Na verdade, essas cobrinhas aí são nada mais do que o material genético do vírus, o DNA ou então o RNA. Tá? Então, esse DNA ou RNA, ele penetra no núcleo da célula. E daí, quando penetra no núcleo da célula, incorpora-se ao material genético da célula hospedeira, da célula que está utilizando para reproduzir, e através dos mecanismos de transcrição e tradução, que são mecanismos que ocorrem no interior da célula e que servem para sintetizar proteínas, são etapas da síntese de proteínas,
os vírus conseguem produzir, né, novas formas, produzir novos materiais genéticos. Daí, depois, dessa replicação saem do interior do núcleo e tem toda a maquinária metabólica para amadurecerem, a maturação, formando novamente um capsídeo, envolvendo essa cobrinha aí, que é o material genético, e finalmente, depois eles encostam aí já para sair, ó, nessa parte de cima aqui do lado da direita, para sair da célula e infectar outras células e invadir outras células. Então percebam, o vírus ele precisa de uma célula para poder se replicar. É por isso que ele é chamado de parasita intracelular obrigatório. Por exemplo, o vírus do HIV, ele parasita os linfócitos. Então ele entra dentro desse linfócito, entra dentro perde a capa que ele possui, tá? E depois lá dentro do linfócito entra no núcleo da célula, do núcleo da célula começa a se replicar, sai do núcleo, forma o capsídeo novamente e depois sai dessa célula indo infectar outras células. E aí aquela questão, infelizmente o vírus do HIV, ele vai, à medida que ele vai saindo de uma célula e outra, ele vai destruindo as células. É por isso que o indivíduo que contrai HIV, né, que pega o HIV, que é infectado com HIV, ele desenvolve a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, uma vez que, à medida em que os vírus estão se replicando e saindo das células, vão destruindo essas células de defesa. O indivíduo fica completamente indefeso em relação a algum tipo de infecção oportunista. O indivíduo que tem HIV, que é HIV positivo, ele morre, por exemplo, quando ele não consegue sobreviver. Hoje nós sabemos que ele passa muito tempo, porque hoje a medicina é bem avançada nos coquetéis, que de certa forma inibem, né, a reprodução desse vírus e baixa muito a taxa de vírus, mas no início em que a AIDS apareceu, não tinha ainda, os estudos ainda eram bastante precários em relação à questão do tratamento, as pessoas morriam por infecções oportunistas, pneumonia, tuberculose, herpes, uma série de doenças que acarretavam as defesas do indivíduo, da pessoa, e a pessoa acabava morrendo por conta dessas questões aí, beleza? Então é isso aí, entenderam essa questão da replicação viral do vírus? E aí, gente, aí nós temos algumas viroses, né, algumas doenças que são provocadas por vírus, tá? Existem doenças que são provocadas por bactérias, existem doenças que são provocadas por fungos, que são as micoses. Nesse caso aqui, eu listei para vocês algumas dessas doenças que são provocadas, tá, pelos vírus. Aí nós temos a catapora, nós temos o cachumbo, o sarampo, a rubéola, a dengue, a febre amarela, a gripe, enfim. Aí nós temos uma lista de doenças que são provocadas por vírus. Tá? A proposta depois a gente vai fechar um trabalho e nesse trabalho vocês vão pesquisar sobre as principais viroses em relação à questão do modo de transmissão, da prevenção, do tratamento, enfim, falar um pouco sobre cada uma dessas viroses, tá? Escolhendo aquelas que são mais comuns e aquelas que estão mais frequentes na nossa população. Beleza? Então era isso que eu queria falar sobre os vírus. E fica aqui então, a nossa aula fica por aqui e até a próxima, falou? Até mais, gente!